Doutora, por que eu acordo tanto à noite para urinar? Esse é um questionamento muito frequente, tanto em homens como mulheres. Nesse vídeo eu vou abordar quais são as causas, o motivo dessa disfunção e o que a gente pode fazer para ajudar. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo o público tanto masculino como feminino. Aqui na descrição desse vídeo tem as informações com o meu site a quem interessar e vamos lá para o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai abordar uma patologia, um problema que atinge tanto homens como mulheres, a nictúria ou noctúria. Trata-se do hábito de acordar 2 ou mais vezes para urinar à noite. Uma vez é considerado normal. A gente não coloca na conta a micção antes de dormir e a primeira micção ao acordar, ao se levantar. O hábito de acordar várias vezes à noite para urinar atrapalha muito a qualidade de vida, tanto do homem como da mulher, porque mexe na dinâmica do sono e atrapalha o dia posterior, mexe muito com as funções que o indivíduo vai desenvolver. Isso é especialmente importante quando a gente trata da população idosa, porque além de tudo, o idoso assume riscos ao acordar e despertar à noite, riscos de acidente e de quedas que muitas vezes podem ser traumáticas. Antes da gente destrinchar as causas, os motivos e as doenças relacionadas, a gente precisa diferenciar 2 coisas. O paciente que acorda para urinar, daquele paciente que acorda e depois vai ao banheiro. O paciente que acorda para urinar, provavelmente ele pode ter uma causa urológica relacionada. Agora, o paciente que desperta várias vezes à noite e vai ao banheiro, ele pode ter um distúrbio do sono relacionado. Então, é importante direcionar para o urologista o que é do urologista. Dentre as principais causas, os motivos, a gente vai ter genericamente a redução da capacidade vesical, uma bexiga que não comporta tanta urina, associada ao aumento da produção de urina à noite. E muitas vezes uma situação em que essas 2 causas estão associadas. A gente sabe que após os 65 anos, 1/3 da urina ela é produzida à noite. E quando esse valor se torna muito alto, aí a gente pode lançar a mão às vezes de um diário miccional, pedir o paciente para anotar a quantidade. Quando isso passa a ser muito maior, pode significar algum quadro patológico. Mas vamos lá, para as principais doenças relacionadas ao hábito de levantar à noite para urinar. Primeira causa, os quadros de insuficiências cardíacas, insuficiência venosa ou insuficiência linfática. Mas que tanta insuficiência é essa? Esses quadros, pessoal, insuficiência cardíaca, problemas cardiopatias, insuficiência venosa, que são as varizes, ou até os vasos linfáticos, todos esses quadros, eles vão cursar com edema de membro inferior, com inchaço da perna. Então, o paciente que se locomove, que anda muito durante o dia e tem essas patologias, ele retém muito líquido no membro inferior. E quando vai dormir, como a gente fica em decúbito dorsal horizontal, que é a posição deitado, esse líquido ele tende a voltar para dentro dos vasos, por uma questão de gravidade. Volta para dentro dos vasos sanguíneos e esse líquido dos vasos sanguíneos ele volta para o coração. Do coração, o líquido é filtrado nos rins. Nos rins ocorre a produção de urina. Então, todo esse edema acumulado durante o dia, ele vai virar urina à noite, aumentando dessa forma a produção urinária nesse período. Então, nesses pacientes com essas insuficiências todas, é muito importante a gente controlar essas comorbidades. Uma outra causa da nictúria é o uso de diuréticos. Muitas vezes essas medicações, a furosemida, a hidroclorotiazida, são usadas como antihipertensivos, até no tratamento de cardiopatias. Esses medicamentos, eles estimulam a produção de urina e muitas vezes eles são prescritos para o paciente na parte final da tarde, no início da noite, prejudicando o hábito de seu sono. Outro tipo de medicamentos relacionados ao tratamento do diabetes, que aumentam a ingesta hídrica. O paciente que começa a beber água após as 18, 19 horas, ele consequentemente vai ter uma maior produção de urina à noite. Então, um dos motivos pode estar relacionado a isso. Aí uma pequena alteração de hábitos já vai ajudar. Uma outra causa, doenças relacionadas à bexiga. Aí a gente vai ter a bexiga hiperativa, principalmente na mulher, mas o homem também pode ter, e a bexiga hipoativa.
A bexiga hiperativa é aquela que se contrai demais, é aquela associada aos quadros de hiperatividade detrusora. O seu músculo, ele contrai demais. Nessas bexigas, a capacidade de comportar a urina, ela é reduzida. Qualquer quantidade de urina armazenada ali já é um estímulo para o paciente despertar e ir ao banheiro. É um quadro muito comum em mulheres e mais para frente a gente vai falar como tratar. Em relação à bexiga hipoativa, é o contrário da hiperativa, é aquela bexiga que não contrai. Como ela não contrai, é uma bexiga que acumula urina e não consegue esvaziar, culminando com um resíduo miccional muito alto. Esse resíduo vai fazer com que o paciente desperte várias vezes à noite para urinar. Além disso, no homem, o que é muito frequente são os quadros de HPB, de hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata, o inchaço. Esse quadro está muito associado à nictúria em homens. Às vezes os homens chegam no consultório com relatos de que levantam 3, 4 vezes à noite, não conseguem controlar a urina, muitas vezes perdem a urina antes de chegar ao banheiro. E quando a gente vai investigar, é um quadro de aumento prostático, que pode ser manejado com tratamento clínico, com medicação ou com cirurgia. Em relação ao diagnóstico, a gente vai conversar com o paciente, vai conhecer as queixas, investigar a história clínica, saber das medicações, das patologias de base, do que ele faz uso, o que ele trata e vai associar métodos de investigação. Ultrassom, às vezes estudo urodinâmico, exames laboratoriais para investigar quadros, por exemplo, de diabetes que podem não ter sido diagnosticado até então. A gente pode pedir também para o paciente fazer um diário miccional. No diário miccional, ele vai anotar o volume de micção durante o dia e durante a noite para a gente avaliar se é algo patológico ou não. Perante o diagnóstico, perante a identificação das causas, a gente vai direcionar o tratamento. Como eu falei anteriormente, a bexiga hiperativa, os estados de hiperatividade detrusora, a gente vai tratar com medicação e com fisioterapia. Às vezes, a fisioterapia do assoalho pélvico ela é capaz de ajudar muito essas mulheres e também aos homens, porque vai dar melhor coordenação e melhor desempenho para essa musculatura detrusora associada do assoalho pélvico. Associada à fisioterapia, a gente pode lançar mão de medicações, como por exemplo, anticolinérgicos, que vai melhorar a hiperatividade do músculo da bexiga. Aí tem o Retemic, tem o Vesicare e dentre alguns outros. Em relação à bexiga hipoativa, que é aquela que não contrai, muitas vezes a gente precisa ensinar o paciente a fazer um cateterismo intermitente, a se autossondar. São casos bem específicos, outras vezes a gente precisa deixar esse paciente com o uso de sonda vesical de demora por um tempo até definir o tratamento definitivo. Em relação à hiperplasia prostática benigna, próstata aumentada, a gente vai lançar mão de medicamentos para diminuir o tamanho da próstata, associado a alguns que melhoram o fluxo urinário e melhoram o esvaziamento vesical. Ou também a gente pode indicar procedimentos cirúrgicos para reduzir o volume da próstata, como por exemplo a raspagem, a RTU, a ressecção transuretral de próstata. Esses procedimentos eles são endoscópicos, realizados todos via uretral, aí a gente pode usar um tipo de laser, a gente pode usar outras tecnologias com a mesma função, mas que o intuito vai ser reduzir parcialmente o tamanho da próstata para melhorar esses sintomas. Muitos pacientes perguntam quais são as medicações para tratamento de próstata, outros já estão habituados. São elas, a tansulosina, a doxazosina, a finasterida e a dudasterida. Essas medicações têm sim uma gama de efeitos indesejáveis que a gente precisa explicar para o paciente antes de começar, mas para os pacientes que não se adaptam a utilizar a medicação, a gente tem a alternativa do tratamento cirúrgico. É muito importante quando a gente trata e quando a gente diagnostica esses quadros de nictúria, a gente orientar o paciente em relação a mudanças de hábitos de vida, tanto na redução do consumo de água após as 18, 19 horas, como na sua mudança de hábitos alimentares. Importante orientar o paciente a diminuir chocolate, diminuir café, diminuir chá preto,
chamate, porque são alimentos que podem estimular e piorar esse quadro. Existe ainda, pessoal, só para fechar, um hormônio chamado desmopressina, que a gente usa muito em criança para tratamento de enurese noturna, para aquelas crianças que urinam na cama à noite sem controle. Essa desmopressina é um hormônio que vai ajudar a aumentar a retenção de líquido à noite. Então, em casos extremos, quando a gente não consegue controlar por um dos meios que eu citei, a gente pode lançar a mão da utilização desse hormônio também. Se você achou esse assunto interessante, pertinente, se vai acrescentar uma informação relevante para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo semanal. Até mais, um abraço!